Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Eu vou fazer a leitura utilizando a versão King James. Diz assim o texto: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse dele: não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do sol do teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Deus túnicas de pele, com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso
a árvore da vida. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, um texto extraordinário. E o meu desejo é que essa manhã a gente possa refletir sobre ele, tirar ensinamentos, e que sejam verdades tais e aplicadas ao seu coração e à sua consciência, se materializem como experiência de vida no chão de cada dia. Amém? Eu queria que acendessem essa luz aqui que está escuro. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você faz. Você não sabe o que é consciência. Não vê, eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo o que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era a mulher de verdade. Essa música fez muito sucesso, viu? Muito mais do que os fãs que vocês estão ouvindo hoje em dia. Mas isso foi em 1942, uma canção do mineiro Ataúfo Alves, com o extraordinário e insuperável Mário Lago. E eu quero lhe trazer essa manhã como parte dessa reflexão que nós vamos fazer. A geração Amélia foi a geração de mulheres devotadas à família, mães irretocáveis, esposas exemplares, donas de casa eficientíssimas. Amélia era assim um tipo de mulher sem luxo, sem sonhos. Era uma mulher que transitava entre o fogão e a cama, entre o tanque e o berço, entre o quintal e a sala de estar. Mas os tempos mudaram. A segunda metade do século XX foi testemunha da expansão do movimento feminista que teve início ainda no século XIX. Tratava-se de um movimento social, filosófico e político que tinha como premissas os direitos equânimes das mulheres, a libertação dos padrões patriarcais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino. A partir dessa revolução, a sociedade ocidental nunca mais foi a mesma. Ativistas femininas fizeram campanhas pelos direitos legais das mulheres, direito de contrato, direito de voto, direito de autonomia, direito de propriedade, direito pelo uso do seu próprio corpo, direito ao aborto, direito com relação à reprodução, direitos contra a violência doméstica, contra o assédio sexual, contra o estupro, direitos trabalhistas. Foram tantas as conquistas e os esforços abissais, historicamente, sempre separaram homens e mulheres, enfim, recrudesceram. Inspiradas nas mulheres da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, as brasileiras não deixaram de ver. E aqui eu trago como destaque a Mieta Santiago, uma escritora e advogada feminista que em 1928 conseguiu uma decisão inédita para que o voto feminino pudesse ser aceito. Agora, a grande verdade é que a história das mulheres é uma história de dor, de humilhações, de cerceamento, de exploração e de indignidade. Tanto no mundo antigo quanto na Idade Média, a mulher sempre foi explorada e reduzida a objeto. As suas obrigações e direitos reduziam-se à casa, aos filhos e aos ditames do marido, ao qual devia não só satisfazer, mas também obedecer. Esmagadas
em sociedades predominantemente patriarcais, repassadas dos pais para os maridos, muitas mulheres viveram infelizes, agonizando em meio a rotinas perversas, preteridas não só pela igreja, mas também pelo Estado, existindo sem possibilidades e sem direitos. Mas a boa notícia é que tudo isso acabou. Hoje as mulheres estão em todos os segmentos da sociedade, em todas as atividades econômicas, são tão ou mais capazes do que os homens nas mais diversas tarefas que se propõem a executar e ainda acumulam as heranças da velha cultura. Cuidam da casa, cuidam dos filhos e do marido. A mulher Amélia já era coisa do passado. Nos dias atuais, mulher paga conta. Ela dirige empresa, tem filhos sozinha, pilota avião e joga futebol. No tempo onde os homens perderam a referência, que é ser homem, as mulheres despontam mais coisas do que nunca para exercer o seu papel e a sua importância na sociedade. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu tenho algumas questões essa manhã para suscitar. Será que todo esse avanço, todas essas conquistas, fez de você, mulher, um ser humano mais feliz? Você está satisfeita com a sua vida? Era isso mesmo que você queria? Era esse modelo de família que você desejava? Esse o estilo de vida dos seus sonhos? Pois bem, para responder ou tentar elucidar essas questões, eu quero lhe trazer o texto que lemos há pouco, do Gênesis capítulo 3, no qual questões fundamentais revelam qual é de fato o projeto de Deus para as mulheres. Mas eu não queria avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Pai, nesse dia que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, fazemos isso com alegria e sobretudo com gratidão em nosso coração pelas mulheres que Tu colocaste nas nossas vidas. Eu em particular te agradeço pela mãe de Ti, e te agradeço pela esposa e pela filha que Tu me deste como expressão da Tua generosidade na minha vida, Senhor. Mas por outro lado também quero expressar a minha preocupação como pregador e mestre do Evangelho sobre tudo que tenho assistido nessa sociedade que se dessignificou em termos de relacionamento e onde o amor esfriou. Sim, eu quero, Senhor, essa manhã que Tu me uses, use a Tua palavra para alargar entendimentos e trazer consciência ao Teu povo. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar a voltar para um tempo que nem eu mesmo sei precisar. Para o capítulo 3 do livro de Gênesis. E quero lhe fazer um desafio essa manhã. Eu quero lhe convidar a olhar para esse texto de outra forma. Eu quero lhe convidar a olhar para esse texto por um outro ângulo e lhe dando alguns elementos que talvez até hoje você ainda não possuía. Respeito de coração aqueles que fazem a interpretação literal do texto. Mas hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Como se escrever algo quando é necessário se expressar de uma forma que nós convencionalmente não sabemos? A gente imagina que o Gênesis foi escrito, Deus ditando e Moisés escrevendo o texto. Mas na verdade eu não acredito que as coisas tenham sido dessa maneira. Aliás, é até mesmo difícil precisar que tenha sido Moisés que escreveu esse texto. A tradição bíblica guarda essa propriedade
intelectual. Mas isso não é essencial ao texto. E aqui eu quero me convidar a você olhar para Gênesis como uma construção literária de alguém que precisa manifestar um entendimento que recebe, mas que não sabe exatamente como fazer isso. Portanto, eu quero partir da premissa de que o texto do Gênesis é um texto mítico. E o mito não é uma inverdade, o mito não é uma mentira, o mito não é uma ficção. O mito é uma forma de você contar algo, de você expressar algo com elementos e com personagens, de tal forma que seja a mensagem central compreensível, ainda que ela não seja o reflexo exato, literal, a xerox, o ditado mecânico daquilo que aconteceu. E quanto a isso, o texto de Gênesis 3 é preciso, é exato, é completo, porque ele revela as questões centrais das quais nós temos necessidade de conhecimento. Nada do que é essencial se perde na narrativa do texto do Gênesis. Mas é difícil acreditar que cobra fala. E é difícil acreditar em outras questões subjacentes que a gente vai essa manhã discutir. E qual é a principal dificuldade de entendimento do texto? É que o autor do texto não está presente nessa cena. Ele não é um participante dessa cenografia que está construída. Portanto, ele escreve esse relato à distância. E ele já escreve esse relato impregnado com um olhar. Ele já faz essa narrativa trazendo conceitos que já se instalaram na sua consciência. Ele já manifesta no texto as percepções e os entendimentos que já fizeram esteio no seu coração. E aí alguém talvez me diga, mas o texto é revelado. Sim, o texto é revelado, e não só revelado, ele é revelado, ele é inspirado, e ele é, no meu entendimento, intuído. E o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que no meu entendimento, na minha percepção, nas questões centrais o texto é revelado. Ou seja, Deus mostra para o autor do texto aquilo que essencialmente acontece como fenomenologia da queda e todas as implicações correlatas a isso. O texto é inspirado porque é alguém que está escrevendo. E esse alguém é capaz de perceber que ouvir essa voz que lhe fala no coração. Mas o texto é intuído, ou seja, é um texto produzido a partir do olhar de alguém, da história de alguém, do contexto no qual esse alguém está, das ambiências que fazem parte da narrativa desse personagem que escreve. E aí é importante a gente destacar algumas questões. Primeiro, sobre a formação da consciência. Essa pessoa que escreve já carrega uma consciência estabelecida. Ela já tem um olhar e ela já tem um discernimento sobre a vida e sobre as questões da existência. Segundo, essa pessoa que escreve está escrevendo num mundo essencialmente agrário. Num mundo onde se planta e onde se colhe, e a partir disso a vida se estabelece. No mundo onde a criação de animais era a garantia da subsistência. E mais do que isso, esse é um mundo onde o que prevalece é a força, não é a cognição. Ou seja, é um mundo onde a capacidade de ação e de execução sobrepõe a capacidade intelectual e racional. E além disso, esse homem que escreve esse texto já vive num mundo onde a sociedade é patriarcal, ou seja, num modelo onde o homem é quem faz tudo e é quem define tudo. Portanto, eu quero me afirmar que quando o autor está escrevendo esse texto, ele está escrevendo no presente e olhando para o passado. Ele não está escrevendo no momento em que as coisas estão acontecendo. E portanto, quando ele escreve, ele já carrega em si uma série de questões, e é sobre essas questões que eu quero essa manhã conversar com você. Porque eu não consigo
substrato social, cultural, econômico, religioso, num arquétipo, ou seja, num princípio. Eu não consigo fazer isso. E aí, como é que eu chego à conclusão de como lidar com um texto como esse? Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso pensar como Jesus pensou e eu preciso lidar com as questões como Jesus lidou. Porque Jesus é a parte de Deus que eu conheço. Jesus não só revela Deus para mim, mas Ele revela também quem eu deveria ser e quem eu posso ser em Deus. O texto é inspirado, mas eu também tenho que entender que por vezes o texto está expirado, e não tenho que ter medo disso. Ele é muito dolorido em relação a isso, porque sobretudo a igreja evangélica transformou a Bíblia na Maria, criou idolatria por letra, faz culto a código, faz apologia a papel, a páginas. Mas Jesus é a minha chave de interpretação. Toda vez que um texto, que uma questão na Bíblia se torna difícil de interpretação, toda vez que uma doutrina se torna difícil de interpretação, eu preciso voltar e eu preciso olhar para Jesus. Porque se for algo essencial, Jesus tratou e Jesus encarnou. Mas se for algo subjacente, periférico, Jesus não lidou com essa questão e eu também não pretendo lidar com ela. No que tange as questões ligadas à queda, as verdades do texto são questionadas sobre o pecado, sobre a liberdade humana de fazer suas próprias escolhas, sobre as consequências que advêm dos nossos atos. Nisso o texto ainda é tocado. Mas também, ao meu ver, esse é um texto impregnado de questões culturais. E aí eu preciso ser cuidadoso na interpretação para trazer algum ensinamento para a igreja. E aí eu quero lhe fazer uma proposição. Que tipo de mulher emerge como subproduto da consciência coletiva da humanidade no mundo antigo e em particular na sociedade judaica? Qual é a mulher que surge nesse mundo, olhando para esse texto, vendo as consequências do que ele produz e trazendo agora para você realidades históricas, concretas, mensuráveis e tangíveis? A mulher que surge nessa cultura é uma mulher que, por exemplo, não tinha registro nas sinagogas. Não era importante registrar uma mulher. As genealogias contemplavam apenas os líderes das famílias, os clãs e depois as tribos, mas sempre a partir dos homens. A mulher que surge é uma mulher que não pode ser salva. Só havia salvação para a mulher se ela se casasse com um judeu que fosse devoto, que fosse piedoso. Fora disso, a possibilidade de salvação estava descartada. Essa mulher é uma mulher completamente ignorada. Se ela está num lugar público, ninguém lhe olha. Se ela está num lugar público, ninguém fala com ela. Aliás, é indecoroso falar com uma mulher. Os rabinos sequer olhavam para uma mulher. Era como se ali estivesse uma planta, ou até menos do que isso. E essa mulher carrega uma culpa muito grande, porque a essa mulher é atribuída a culpa pelo pecado. Portanto, para você ter uma ideia, nos enterros, as mulheres iam na frente do caixão e os homens iam atrás do caixão. Isso significava que a culpa de tudo o que aconteceu ao indivíduo que está morto
era consequência da mulher. Agora você imagine a psique de alguém que existe debaixo de uma leitura e de uma percepção de mundo dessa envergadura. As mulheres, quando menstruavam, por exemplo, ficavam impuras. E ficavam não só impuras do ponto de vista social, mas também cerimonial. Não podiam participar de nenhum tipo de atividade ligada ao culto, não podiam sair, não podiam fazer nenhum tipo de atividade externa, e dentro da sua própria casa a família considerava ela imunda. Ela não podia tocar em ninguém. Se alguém tocasse nela, tinha que fazer uma série de ablusões e de lavagens para voltar a ser pura novamente. Inclusive ela não podia tocar nos utensílios e nas coisas, porque naquilo que ela tocava ficava impura. A mulher só tinha um único propósito, que era parir filhos. E desde que esses filhos fossem homens, porque desgraçada era a mulher que só tinha filho mulher, porque não podia suscitar posteridade para o marido. A coisa era tão grave ao ponto do judeu dizer assim, quando acordava de manhã cedo: Senhor, graças te dou, porque eu não nasci mulher. Agora, o divórcio era algo impensável. A mulher tinha que conviver com o marido, fosse ele bom, fosse ele mau. Divórcio era uma possibilidade apenas concedida ao homem, e ele podia fazer uso disso da forma que ele bem entendesse. Se ela fritasse o ovo e o ovo ficasse um pouco salgado, ele podia levar isso e se divorciar dela. Estou dando um exemplo, mas as questões que suscitavam o divórcio eram as mais banais que você possa imaginar. E a mulher que se divorciava, ela não pode voltar para a casa do pai, porque é uma vergonha. Ela não tem mais casa porque o marido não me dá herança, não me dá pensão, não existem direitos sociais, não existe partilha de bem. Mulher não tem nada. Portanto, ela é jogada na rua e se torna, muito provavelmente, para sobreviver, prostituta. A palavra da mulher no tribunal não valia coisa nenhuma. A mulher só podia ser ouvida se tivesse, no mínimo, 2 homens testemunhando aquilo que ela estava dizendo. Então você imagina que nenhum homem jamais ia testemunhar nada para comprovar a veracidade do testemunho de uma mulher. Portanto, a mulher não tinha nenhum tipo de direito. A mulher não podia estudar, aliás, não era nem preciso. Para que uma mulher vai estudar? Uma perda de tempo total, porque a mulher era considerada um ser sem cérebro, sem pensamento, era apenas utilizada para tarefas serviçais. E a religião era algo concedido à mulher como uma dádiva dos homens. Portanto, você tem uma ideia, no templo de Jerusalém havia um espaço para elas no pátio externo, onde elas podiam ficar. Mas até hoje, a última vez que nós fomos a Jerusalém, em 2013, Fabiana não pôde ficar comigo no Muro das Lamentações, porque há um espaço pequeno que é reservado para as mulheres fazerem as suas orações, e um espaço enorme para que os homens possam então exercer a sua espiritualidade. A questão é que é muito pouco provável que esse tenha sido o propósito de Deus. Mas lendo um texto como esse, fica muito claro a gente perceber quais são os desdobramentos e o que é que emerge como extrato das questões sociais, políticas, econômicas, religiosas, às quais as mulheres estão sujeitas. E como é que é o trato de Jesus com as mulheres? Deixa agora eu ir para aquele que pode me dar os indícios e as dicas de como é que uma mulher deve ser tratada e como é que Deus percebe a mulher. Primeiro, você não encontra nenhuma fala de Jesus onde a mulher seja subserviente, onde ela seja humilhada e onde ela seja vítima de qualquer tipo de diferenciação. Não há nenhum texto de Jesus onde essa circunstância seja encontrada. Segundo lugar, eu quero dizer que Jesus tinha muito próximo a si muitas mulheres como discípulos, que era simplesmente impensável no seu tempo, porque um rabino não se faria acompanhado de mulheres. E não só essas mulheres eram discípulos
mulheres que eram casadas com oficiais romanos, com homens de posses, e essas mulheres estavam muito próximas a Jesus. E curiosamente, apesar do texto bíblico não trazer muitas cores sobre isso, essas mulheres eram extremamente leais e comprometidas com o Senhor. Aliás, se você se lembra, na crucificação havia várias mulheres e um único homem, que era João, porque os discípulos de Jesus, os machões corajosos, os homens de Deus de envergadura, todos fugiram e se esconderam, mas as mulheres sepultaram o Senhor. Jesus revela uma relação muito íntima com duas mulheres que moram na cidade de Betânia, que são Marta e Maria. E nessa relação, apesar da pobreza do texto, a gente percebe Jesus ensinando a Maria sobre porções da boa nova do Evangelho, a ponto que ele diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Portanto, a gente consegue perceber em pequenas nuances de texto como era o trato de Jesus com as mulheres. Outro texto surpreendente é a revelação que Jesus faz à mulher samaritana. Aliás, mulher e samaritana era o cúmulo da desgraça, porque era a junção da tragédia perfeita, é a anatomia do que pior podia se manifestar. E é com essa mulher que Jesus fala, ao ponto de que o texto revela o prurido que os discípulos ficam, a inconveniência da situação, porque quando eles chegam, Jesus está conversando com ela. E não só é impensável conversar com uma mulher ao meio-dia, e muito mais impensável um judeu conversar com um samaritano, e se esse samaritano for mulher, é uma coisa impossível. Mas é nessa conversa que Jesus tem com essa mulher que ele revela de forma extraordinária que ele é o Messias. E ela diz: Senhor, me diz quem é esse homem para que eu possa adorar. Ele diz: sou eu estou falando com você. Algo que ele não fez em muitas outras situações e circunstâncias em que talvez até pedisse que essa revolução fosse feita. Outra coisa curiosa é o trato de Jesus com a mulher adúltera, que é trazida depois de ser flagrada em adultério para colocar Jesus numa situação melindrosa. E a lei dizia que tanto o homem quanto a mulher deviam ser apedrejados nessas circunstâncias, mas o homem foi poupado, trouxeram só a mulher. E o trato de Jesus com essa mulher é um trato misericordioso, é um trato de alguém que quer proteger, que chama à baila a hipocrisia vigente religiosa, dizendo para os que estão presentes: se vocês não têm pecado, sejam os primeiros a tirar a pedra. Na casa de Simão, naquela festa, Jesus é surpreendido por uma mulher pecadora, diz o texto, que entra e lava os seus pés com as suas lágrimas e enxuga-os com os seus cabelos, o que é uma cena totalmente impensável de acontecer. Mas ele não só privilegia essa mulher, como se sente comovido e emocionado e diz: aonde for pregado esse evangelho, essa situação será elucidada. Jesus inclusive usou a mulher como ensino, porque na parábola das dracmas, que fala daquele que procura com avidez e disciplina o reino de Deus, ele cita a mulher como exemplo. E para fechar, para não ser muito extenso, eu quero lhe lembrar que as testemunhas da ressurreição foram mulheres. Quem primeiro soube e constatou e viu que Jesus havia ressuscitado foram mulheres, o que se torna hoje uma prova incontestável da verdade sobre a ressurreição, porque as mulheres não tinham nenhuma credibilidade. E aí Jesus se revela primeiramente às mulheres para contraditar tudo que se possa elucidar do ponto de vista da historicidade da sua ressurreição. Portanto, se você olhar entre as características da mulher no mundo antigo, na sociedade judaica, e o trato de Jesus com as mulheres, você certamente vai perceber que há um abismo entre práticas sociais,
culturais, econômicas, políticas. Ou seja, eu penso que o que havia se estabelecido como verdade é subproduto das questões religiosas que estão no texto, mas em absoluto isso reflete o coração e o desejo de Deus. E aí eu queria organizar um pouco esses versículos que nós lemos, para levantar algumas questões para vocês essa manhã, sobretudo para você, mulher. E 3 pontos surgem para a gente pensar. O primeiro deles é: quais são os impactos que esse texto produz na consciência social da humanidade? A segunda questão que eu queria ponderar é que rumos históricos foram tomados pelas mulheres a partir dessa consciência prevalente. E o terceiro é: quais são os impactos positivos e negativos da revolução feminista quanto a essas questões? Se você quiser acompanhar, eu vou tirar tudo do texto. Retorne a Gênesis capítulo 3 para a gente fazer uma viagem essa manhã. Primeira coisa que eu quero tratar com você: qual é o impacto filosófico desse texto em relação às mulheres? Olha, eu queria lhe chamar a atenção para o verso de número 12, capítulo 3, diz assim: replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha, quando eu estou falando aqui do impacto do ponto de vista filosófico, eu estou querendo pontuar filosofia como construção do saber. Portanto, qual é o saber que se estabelece? Qual é o conceito que se cria? Qual é o paradigma que se pontua? Quando você lê o texto, imediatamente o espaço mental se abre para você fazer a pontuação do seguinte: é a mulher que é responsável pela queda. É essa consciência que vai, a partir de então, formar outras consciências a respeito da mulher. E olha que Adão diz assim: foi a mulher que tu me destes. Ou seja, há uma sutil transferência de responsabilidade pelo fato de que não fui eu que fiz essa mulher, não fui eu que tomei essa mulher, não fui eu que orei pedindo por essa mulher, foi você que me deu essa alminha sangosa. E ela foi quem fez a lambança toda. Veja que algo fica estabelecido, encravado. É algo que revela que foi a mulher quem desobedeceu, foi a mulher quem transgrediu, foi a mulher quem desviou-se, foi a mulher quem se insurgiu. E é a partir desse saber, é a partir desse pressuposto filosófico que tudo mais se desdobra e que tudo mais se constrói. E aí essa mulher fica historicamente castrada, fica historicamente amordaçada, fica historicamente subjugada, fica historicamente explorada, porque é essa mulher que se levanta contra o próprio Deus. É essa mulher que se rebela, é essa mulher que sai do padrão, é essa mulher que destoa. Portanto, a primeira questão que eu quero que você leve em consideração é como é que se reage quando essa percepção se chega à consciência, quando esse pressuposto se massifica numa cultura, quando essa ideia que vem respaldada por questões religiosas, que impõe então uma força muito grande, se torna verdade, e se torna verdade inquestionável e inamovível. Isso gera de cara o estabelecimento de conceitos e de pressupostos. E eu quero que agora você lembre que quem está escrevendo o texto está olhando para essa cultura e para essa sociedade nessas circunstâncias.
porque ele não está presente no jardim, não é ele que escreve. Não foi Adão que produziu esse texto. Esse texto é escrito por alguém que tem revelações essenciais e centrais e para as quais não há questionamento, mas é alguém que escreve com esse olhar já completamente contaminado por essas questões que estão postas. E eu não posso, por mais crédulo que eu queira ser, fazer de conta que não é dessa forma. A segunda coisa que eu quero te dizer é que o texto produz um impacto violento do ponto de vista sociológico. Veja aí o verso de número 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. O escritor está olhando para o contexto do qual ele vive, está percebendo qual é o padrão social da cultura na qual ele está imerso, e ele vê que essa mulher foi agora resumida a um único papel, que é o papel de parir e criar filhos. E não somente isso, mas que essa mulher, ela foi julgada e sentenciada por Deus. O texto começa dizendo que o Senhor sentenciou a mulher, ou seja, é o revide de Deus à desobediência, é a reação de Deus contra o agravo. E em absoluto dá para conceber algo dessa natureza quando eu olho para Jesus, quando eu discerno como é que Jesus faz o trato humano. Portanto, eu começo a ver que há uma impregnação no Cristo, há uma dominação masculina a partir de então, e há uma subserviência e uma submissão que são estabelecidas ao ponto de dizer: até o teu desejo será para o teu marido. Olha, você não pode mais absolutamente nada, porque ele vai, a partir de agora, te dominar. E até aquilo que você deseja, você não deseja mais para você, você deseja para ele. Imagine agora o impacto que isso produz numa sociedade que se está construindo. É uma mulher que não tem escolhas, é uma mulher que não tem sonhos, é uma mulher que não tem aspirações, e a única função social que lhe é atribuída é a função de ser mãe, porque é assim que o escritor percebe e vê o que acontece. É a mulher subjugada, é a mulher esmagada, é a mulher que cria menino, é a mulher que se restringe a existir sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma perspectiva, é a mulher que sofre e que sente dor. Não sente só dor quando está parindo, sente dor o tempo inteiro. É uma mulher que ficou relegada aos cuidados e aos afazeres da casa. É uma mulher sofrendo em meio ao exercício do seu papel. É uma mulher que não precisa de cultura, uma mulher que não precisa de conhecimento, uma mulher que não precisa exercer nenhum tipo de atividade. É assim, porque ela foi sentenciada. E aí você imagina os desdobramentos que isso produziu na história humana. Sobretudo quando esse texto é lido de forma literal e se torna tábua de juízo, estabelece as verdades inquestionáveis de Deus e transforma Deus num ser muito bizarro e muito perverso. E é por isso que tantos me procuram e me perguntam: por que o Deus do Velho Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento? E aí as consequências históricas que são produzidas ficam mais fáceis de ser interpretadas, porque em algum momento essa mulher se liberta, em algum momento essa mulher quebra essa casca a qual ela foi presa, em algum momento essas grades são rompidas, e quando essas grades de casa, de filhos e de marido são rompidas, há uma fenomenologia que é a busca pelos extremos. Quando você vive numa situação de muita opressão, de muito cerceamento,
cerceamento, de muito esmagamento, não só do ponto de vista físico, mas também emocional, psicológico e espiritual, você tende a, quando rompe com essas coisas, ir para o outro extremo. É difícil imaginar um caminhar equilibrado, centrado, que busca o meio, levando-se em consideração todo o contexto no qual a mulher viveu. E o que é que surge como produto disso? Surge a Mulher Maravilha. Surge uma mulher que agora se sente desafiada a fazer todas as coisas, a realizar todas as tarefas, a ocupar todos os espaços e ter uma preponderância e uma influência grande do ponto de vista social. Algum problema nisso? Não, nenhum, a não ser quando há os excessos. E a não ser quando se busca fazer aquilo para o qual não há uma habilidade, um chamado para se fazer. Mulheres começam a romper a casca na qual vivem, e aí vem os movimentos libertários históricos que vão soltando essa mulher para lá. Mas em contrapartida, essa emancipação social da mulher traz uma série de questões que são também impossíveis da gente não enxergar, porque as mulheres adoecem muito mais. Mulher morre muito mais de infarto hoje do que morria muitos anos atrás. Mulher é muito mais alvo de estresse, de depressão, de transtorno de ansiedade, de pânico, porque as pressões sobre as quais a mulher passa a viver também são outras. Mulheres têm muitos problemas intestinais, problemas de úlcera, problemas estomacais, problemas dermatológicos, doenças psicossomáticas. Converse com médicos que têm um longo tempo de exercício da medicina, e sobretudo aqueles que prestam serviços na saúde pública, eles vão lhe dizer que há uma curva que altera violentamente essas doenças que surgem nas mulheres, e muito disso se atribui a essa função social que a mulher passa a exercer, mas debaixo de uma pressão muito violenta. Portanto, o meu papel aqui não é dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, é analisar o texto com honestidade. E é dizer que eu percebo no texto as impregnações que produzem os desvios violentos e que transformaram a mulher num ser do ponto de vista social sem qualquer utilidade, sem qualquer expressão, num achatamento, num esmagamento sem precedentes, e que obviamente isso projetado na história trouxe consequências enormes. E aí quando esses grilhões são quebrados, e aí quando essa prisão é aberta, a impressão que eu tenho é que se sai de um extremo para o outro. E aí a necessidade do espaço e de se recuperar o tempo perdido e de se viver realidades para as quais se foi amputado e de se ter sensações e experiências que antes eram proibidas, ilimitadas e cerceadas. Houve um profundo desequilíbrio, e as consequências e os desdobramentos estão aí. Mas eu quero lhe dizer que o texto ainda produz um impacto do ponto de vista econômico. Veja aí o verso de número 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Eu acho curioso, porque no verso 16 Deus sentencia a mulher, mas no verso 17 ele ordena para o homem. E as duas palavras no grego são essas mesmo. Uma é a decisão do juiz, é quase que um revide pelo agravo, e na outra é uma ordenança, com peso de mandamento. Veja como há uma discrepância na própria linguagem que é utilizada. Mas perceba que o trabalho e o sustento não são tarefas da mulher, são tarefas do homem. E aqui você tem um impacto do texto
e da consciência que se constrói do ponto de vista econômico, porque obviamente quem mantém é quem manda, quem sustenta é quem governa, quem possui é quem dá as ordens. E essa tarefa é uma tarefa que é estendida apenas para o homem, como consequência desse desequilíbrio que acontece e que, não esqueçamos, foi promovido pela mulher. Agora, eu tenho que perceber também que essa sociedade na qual o escritor vive é uma sociedade, como eu já falei, agrária, portanto é uma sociedade que depende essencialmente da força, precisa ter braço para fazer as coisas. Aqui nós não estamos falando de uma sociedade movida pelo capital intelectual, não é a mulher do século XXI. Aqui é uma mulher que está numa cultura que precisa ter força. E obviamente que eu sei que a mulher tem força, e algumas mulheres têm mais força do que homem, mas no padrão da natureza estabelecida, o homem tem mais força física do que a mulher. E também nós estamos falando aqui de um mundo onde havia muitas guerras, onde havia muita luta, onde a posse está associada à violência. Você para ter alguma coisa, você tem que matar. Você, para conquistar algum espaço, você tem que invadir. Se alguém já tiver com o pé lá dentro, você tem que arrancar a força. Aqui não existe cartório, meu amigo. Aqui não existe registro de propriedade. Aqui a propriedade é quem botou o pé e ficou, porque se veio o mais forte, tira ele. Não foi assim quando o povo entrou em Canaã? Não já tinham habitantes lá em Canaã? Ninguém respeitou não, meu velho. É feito a Caixa Econômica quando quer tirar o cara do apartamento, bota para fora, a polícia tira, arranca. E lá não tinha polícia não, lá foi no pau mesmo. Entraram com pedra, com cacete, com espada, com lança, para matar, para tirar. Porque senão não saía. Então nós estamos falando de uma sociedade onde se consegue fazer algo, construir algo, como a pessoa se impõe pela força, pela violência, pela capacidade de subjugar o outro. É o poder quem vai determinando a formação dos clãs, é o poder quem vai determinando a posse dos escravos, é o poder quem vai permitindo que a terra seja arada, que os animais sejam criados, é o poder quem vai permitindo que os poços sejam abertos, porque sem água morre todo mundo. Portanto, essa função de dominação e de mando, de ser o guardião de tudo, o dono de tudo, é daquele que paga, é daquele que financia. Nós estamos falando também de uma cultura onde não há dinheiro. Aqui as coisas são adquiridas ou pela produção ou pela troca. E a mulher mais uma vez ficou esmagada. E o texto diz: olha, a vida vai ser muito dura, o trabalho vai ser muito árduo. E o que fica como mensagem subliminar é o seguinte: homem, você está trabalhando duro, você está suando, meu negão, você está sofrendo, você está aí correndo para pagar a conta. Isso tudo é feito por causa da mulher. Na verdade, você está pagando uma conta que não é sua. Veja como esses conceitos estão postos no texto, ainda que seja preciso um esforço mínimo de interpretação. Agora, essa mulher não tem dinheiro, e essa mulher não tem poder, essa mulher não tem propriedade, essa mulher não tem nada, e as que nascem já nascem desgraçadas, porque as heranças eram passadas dos pais para os filhos homens. No caso do judaísmo, o filho primogênito ficava praticamente tudo, e os outros ficavam girando em torno dele. E se ele quisesse desgraçar um, era só dizer: você não tem mais parte comigo, você não tem mais nada, e ele estava perdido. Agora você imagine, dentro de uma ambiência dessa, quais são os desdobramentos históricos. Olha, a mulher historicamente sempre foi esmagada do ponto de vista econômico, sempre dependeu do homem. A mulher nunca teve nada, a mulher nunca pôde ser dona de nada, a mulher nunca pôde produzir nada, porque na sequência histórica é esse conceito, é esse modelo que se perpetua. Portanto, veja como as implicações de uma revelação com uma carga religiosa muito violenta tem uma influência
Porque é esse homem quem sofre, quem trabalha, quem tem a função de manter, quem tem o poder nas suas mãos, quem detém a força, quem tem o dinheiro, a grana, e assim vai ser durante muitos séculos. A mulher como esse objeto, com essas funções sociais que nós vimos predefinidas e sem qualquer possibilidade de mudar nada, porque ela não tem força, ela não tem poder, ela não tem posses, ela não tem dinheiro, ela não tem influência. Isso começa a mudar, século XVIII, a partir de dois eventos que acontecem. Primeiro, a Revolução Industrial, que coloca as mulheres dentro das fábricas, e aí sim, a mulher começa a ter algum papel mais expressivo do ponto de vista da coletividade, porque ela começa a produzir, ela começa a ganhar pela sua produção. E olha, não se iluda, as mulheres não foram colocadas nas fábricas porque havia o desejo de que ela ocupasse uma posição melhor. Ela foi colocada como mão de obra quase escrava, uma remuneração infinitamente menor do que a dos homens, porque não tinha homem suficiente. E há um outro evento que se destaca, que começa a promover uma abertura de consciência, que é a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa também há movimentos libertários, e a partir da Revolução Francesa que se iniciam os projetos que vão ecoar no século XIX e vão dar substância e apoio para os movimentos feministas. Portanto, você imagine, nós estamos falando do século XVIII. E aqui no Gênesis a gente não pode nem precisar quando é que esse texto foi escrito. Aí é muita especulação, eu não quero nem especular. Eu quero dizer que Davi foi 1000 antes de Cristo. Tá certo? Davi ainda está bastante distante daqui. E aí o que se desdobra a partir desse fenômeno dos impactos econômicos na vida das mulheres? Aí se cria o que eu chamo de meninas superpoderosas. Porque sim, a mulher ocupou espaço, sim, a mulher é capaz, enquanto a isso não há dúvida. Sim, a mulher pode fazer tanto mais e melhor do que os homens, é verdade, mas aí surge uma mulher que sai desse extremo de uma situação onde ela não tem nada para uma situação onde ela pode ter tudo. E aí se percebe que também há um desequilíbrio. Você tem uma ideia, no Brasil, as classes C e D hoje, isso pesquisa do último censo do IBGE, as classes C e D hoje, a maioria das casas são mantidas pelas mulheres. A força econômica são as mulheres. Então você veja o potencial de realização e de trabalho que elas possuem. Mas aí os impactos começam a surgir, porque aí o casamento, que sempre foi uma relação de mando e de poder, de subjugação econômica, passa a ser agora um contrato de serviço onde as partes têm igualdade. E obviamente que isso produz impactos, porque parece que as pessoas ainda não estão prontas para lidar com esse tipo de situação. É uma relação onde tudo está separado. Cada um tem sua casa, cada um tem sua cama, cada um tem sua conta, cada um tem seus amigos, cada um tem seu projeto, cada um tem sua profissão. E as dificuldades de você harmonizar isso dentro de uma relação, elas começam a surgir. Perde-se a noção daquilo que é nosso. Agora tudo é meu ou é teu. E a mulher com dinheiro pode fazer qualquer coisa, inclusive ela pode ter filhos sem marido. Ela só não pode ainda ter filhos sem homem. Mas sem marido ela pode pagar com um banco de sêmen, fazer uma inseminação artificial e ter um filho numa produção independente. Ainda que aqui eu não esteja levando em consideração todos os desdobramentos do ponto de vista psicológico, sociológico, espiritual disso. E agora a novidade é que as mulheres estão aderindo a uma nova moda chamada poliamor. Não sei se você já viu, mas o poliamor é quando uma mulher pode se relacionar simultaneamente com várias pessoas. Todo mundo sabendo, todo mundo no amor. Então, é a oportunidade que surge dentro de um novo
E aí eu me lembrei daquele personagem que tem no Zorra Total, daquela mulher que fica rica, né? Se torna nova rica e ela diz assim: eu estou pagando. Ou seja, se eu tenho grana, se eu posso pagar, eu posso qualquer coisa. E portanto é meu papel aqui abrir um espaço de consciência para que a gente pense até onde foi bom ter tanto ou mais poder do que o homem tinha. O poder sempre corrompe. Na história humana o poder sempre corrompeu. E é preciso que a gente fique atento a isso. É preciso ganhar o dinheiro, sim, e é possível ganhá-lo, sim, mas é preciso saber como utilizá-lo. Lá na nossa casa a gente já viveu situações curiosas, porque em alguns momentos da nossa vida profissional, Fabiana ganhou mais do que eu, em outros momentos eu ganhei mais do que ela, mas foi muito bom ver que nenhum impôs uma subjugação econômica sobre o outro. Apesar de todas as lutas e dificuldades que nós tivemos, ninguém nunca se impôs sobre o outro do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista intelectual, nem do ponto de vista de sua função social, ou mesmo da sua expressão religiosa. Sempre houve a busca de um arranjo, de um encontro, de um partilhar, de um caminhar. E eu penso que isso é a chave de 30 anos de relacionamento. Porque eu sou a testemunha de muitos e centenas de casais que não conseguem lidar com essas questões econômicas. De uma mulher que ganha mais, que se projeta mais, que se destaca mais, que se torna mais relevante e importante do ponto de vista econômico. E aí o contexto da relação homem-mulher e da relação familiar começa a se desconjuntar. Porque essa mulher foi a vida inteira esmagada e oprimida, e agora ela diz: eu posso, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu posso financiar. E aí, nem sempre esse poder econômico se traduz num benefício, não só para a pessoa, como para a família. E aí, não raro, nós encontramos mulheres muito ricas e muito amargas e infelizes. Em quarto lugar, eu quero dizer que o texto produz um impacto do ponto de vista religioso. Veja aí o verso 13. O verso 13 diz: ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a atribuição de culpa, do ponto de vista do fenômeno religioso, é da mulher. E aqui se abre uma questão muito elementar, porque se o homem é o cabeça, e se o homem é quem manda, e se primeiro foi feito um homem, e se o homem tinha poder de dizer não àquela oferta tão inescrupulosa de comer aquilo que havia sido proibido, significa que ele então tem toda a responsabilidade. Ora, dentro de uma companhia, quando há um problema dentro de um departamento e o funcionário faz uma besteira, o funcionário tem a sua culpa e tem as suas responsabilidades, mas tenha certeza que o chefe dele é quem vai responder. Portanto, levando-se em consideração esse mundo patriarcal, machista, dominador, com todas essas ambiências que eu lhe trouxe, seria praticamente impossível que isso aqui tivesse acontecido e que essa culpa pudesse ser atribuída dessa forma. Porque, sendo o mínimo possível coerente, Deus deveria ter cobrado do homem, não da mulher. Mas, nesse contexto no qual o texto está escrito, entendendo essas questões, e eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que o texto não se torna menos texto, e eu não deixo de acreditar menos nele por causa de tudo isso que eu estou pontuando, porque, conforme eu lhe disse, o meu olhar para o texto está voltado para as questões centrais e essenciais, e não para a impregnação cultural que eu percebo e não posso jogar ela no lixo. Portanto, o impacto do ponto de vista religioso é que a mulher é sim a culpada pela desgraça que acontece com a humanidade. E durante séculos e séculos
explícito. E o que é que fica aqui? Fica o seguinte: a mulher não é confiável. A mulher é perigosa, a mulher é mentirosa, a mulher é ardilosa, a mulher é desleal. Porque foi a mulher quem traiu, foi a mulher quem enganou, foi a mulher quem foi seduzida pela serpente. Portanto, essa mulher jamais pode ser colocada em qualquer posição de destaque, de relevo, de autoridade. Porque se isso acontecer, toda a estrutura estará sujeita à ruína e à desgraça. Perceba como as coisas vão se desdobrando. E aí a mulher é colocada em segundo plano, como parte indigna. Você vai ver em muitas pinturas da Idade Média a mulher sendo seduzida pela serpente. É sempre essa projeção do inconsciente coletivo da humanidade, até nas expressões mais belas e puras como a arte. Está lá o substrato do impacto religioso que culpa e que sentencia a mulher. E isso é inquestionável. E por conta disso ela é impedida de exercer funções religiosas. Apesar de que nós sabemos que na igreja primitiva as mulheres desempenhavam um papel extraordinário. Aliás, já vimos isso em Jesus. No ministério de Jesus elas têm um relevo importantíssimo. E não é diferente na igreja primitiva. A Bíblia não relata isso, mas nós sabemos hoje, pelos levantamentos da historicidade da igreja, que as mulheres tiveram um papel decisivo na propagação do Evangelho, tendo inclusive igrejas nas suas casas e exercendo funções de liderança. Aqui e ali a gente vê um respingo, né? Em Paulo a gente vê uma Priscila aparecendo, né? Uma Lídia surge ali. Então vai tendo alguns pequenos espasmos de mulheres que eram extraordinárias, mas para as quais nunca se deu destaque em relevo. Mas nós sabemos hoje do ponto de vista histórico. E essa mulher foi cerceada do exercício até da sua própria espiritualidade, porque ela foi colocada do lado de fora do templo. E sempre foi assim, porque depois que ela pode entrar no templo, ela pode entrar, mas não pode exercer nenhum tipo de função. São mulheres que estão impermeabilizadas do exercício de qualquer chamado do ministério do sagrado. E é na idade contemporânea que esses paradigmas começam a ruir. Que bom que hoje nós temos mulheres que podem exercer ministério pastoral. Que bom que hoje nós temos mulheres que podem ser bispas. Não sei se você sabe, mas na história houve uma papa. Depois você pesquise lá, há um precedente histórico que houve uma mulher que exerceu papado. Mas eu quero lhe dizer que sempre o poder do ponto de vista da religião esteve inacessível à mulher, porque ela sempre carregou essa culpa e ela sempre pagou essa conta. E o que se abre aqui como ponto de reflexão é: o que uma mulher na igreja pode fazer? Olha, ela pode fazer qualquer coisa. Apesar de toda a impregnação que nós vemos ainda no Novo Testamento, porque quando nós lemos Paulo, nós percebemos as questões culturais muito fortes ainda na vida do apóstolo, ao ponto de ele dizer que não permite que mulher fale, que não permite que mulher ensine, que a mulher tem que continuar seguindo esse arquétipo ao qual ela foi subjugada. Ela tem que seguir esses mapas que já foram escritos. E você, lendo o apóstolo, você precisa ver que esse texto expirou, não é mais inspirado, e precisa fazer as readequações e os arranjos novamente. Porque se uma mulher dirige um país, como é que ela não pode dirigir uma igreja? Agora, há questões a se levantar, sim, há impactos familiares quando uma mulher exerce uma função na igreja e ela, pelo seu papel que ela historicamente exerce, ela se afasta dele. Há dificuldades? Não posso fazer de conta que elas não existem. Eu conheço casos em que o desdobramento foi trágico, em que a pessoa no exercício do seu ministério destruiu a sua família. Conheço. Não posso negar isso a você, não posso esconder isso de você. Como também não posso dizer que há como se exercer ministérios extraordinários, frutíferos, relevantes. E eu sou totalmente contra qualquer cerceamento que se impõe ao exercício da função do sagrado por conta do gênero.
Mas eu sei que cada caso é um caso, que cada pessoa lida com essas questões de uma forma, e que existem pessoas capazes e em condição de fazer com que isso aconteça de uma forma boa e outras que não estão preparadas para isso. E em último lugar, eu quero lhe dizer que o texto também produz um impacto do ponto de vista existencial. Veja aí o verso de número 20. Diz o texto: assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Aqui eu quero lhe trazer um ponto que eu não sei se você sabe, mas dar o nome a uma pessoa, ela dá o destino dela. Os nomes na antiguidade tinham a ver com as características e quase era um roteiro da vida da pessoa. Quando você dava um nome a uma pessoa, você tratava um papel existencial que ela iria exercer. Jacó, mesmo depois de todas as experiências que ele teve com Deus, ele era enganador, porque o nome Jacó quer dizer enganador. E por isso que Deus tem que mudar o nome de Jacó para Israel, que significa que você lutou como um príncipe com Deus, porque Jacó carregava ainda como consciência subjacente na sua alma que ele continuava sendo enganador. Aquilo estava tão apegado à psique de Jacó, que mesmo depois de Deus o ter abençoado, perdoado, mesmo depois de ele ter se reconciliado com Isaú, ainda carregava esse peso sobre a alma. E aí quando ele atravessa o val de Jaboque, quando ele está para se encontrar com Isaú, diz o texto que ele luta com Deus. E Deus disse: eu vou mudar teu nome, porque se eu não mudar teu nome, eu não mudo tua história. Você tem que ter o seu caminho alternado. Portanto, o impacto do texto é violento, porque é Adão quem dá o nome a Eva. É Adão quem faz agora a escrita do caminho de Eva. É Adão quem agora estabelece os desdobramentos que vão acontecer na vida de Eva. É Adão quem escreve o script que Eva vai ter que seguir. É Adão quem determina o papel que Eva vai ter que exercer. E portanto aqui você quase que criou um roteiro que não pode mais ser alterado. Você aqui criou um determinante existencial. A mulher perdeu sua identidade. Ela foi tratada sem qualquer importância, sem capacidade, sem inteligência. Porque aquilo que já deveria ser feito foi estabelecido, foi determinado. E a história foi assim. E aqui e ali você tinha mulheres extraordinárias que se destacavam, mas sempre como produto da exceção, nunca levando-se em consideração o potencial criativo, produtivo, a sensibilidade, a inteligência, a coragem de realizar. E eu quero lhe dizer uma coisa: eu acredito que o mundo seria outro mundo se esse texto não tivesse sido interpretado da forma como foi interpretado. Eu acredito que no mundo antigo e na Idade Média nós teríamos conhecido mulheres extraordinárias, elas teriam feito coisas extraordinárias. Mas se você olhar para a história da humanidade, as grandes criações, os grandes desenvolvimentos, os grandes cientistas e os grandes expoentes de todos os segmentos da atividade humana estão encharcados e predominantemente ocupados por homens. Aqui e ali você começa a ver uma mulher que se destaca. Óbvio que isso começa a ceder na idade moderna com esses eventos que eu falei da Revolução Feminista. E agora na idade contemporânea nós vemos mulheres fazendo coisas extraordinárias. Aliás, hoje uma das mulheres mais poderosas do mundo, que é a Angela Merkel, presidente da Alemanha, exercendo uma influência enorme sobre milhões e milhões de pessoas. Portanto, eu fico imaginando que teria sido uma Idade Média com mulheres extraordinárias, livres para criar, para escrever, para pintar, para descobrir, para realizar. Nós teríamos um outro mundo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aqui surge uma questão dessa libertação existencial, dessa possibilidade de tudo, de que tudo é possível e de que eu posso realizar qualquer coisa. Abre-se um precedente e eu percebo, vou trazer aqui apenas uma questão ligada à sexualidade.
que a estrutura da mulher é diferente da estrutura do homem do ponto de vista da sexualidade. Eu não estou falando da anatomia, não, eu estou falando da psique. A mulher não consegue ter a volúpia e o nível de entrega simultâneo que um homem consegue. O homem tem relação com várias mulheres e isso tem um impacto sobre a sua alma, mas não se compara ao impacto que acontece na alma de uma mulher. A mulher é muito mais sensível, a mulher é muito mais honesta do ponto de vista das suas emoções, a mulher é muito mais leal, apesar de que a história sempre a colocou como desleal, e portanto os desdobramentos disso sobre a psique feminina é de um poder de destruição avassalador. E eu olho com muito assombro e com muita preocupação esse mundo no qual nós vivemos, onde essas possibilidades existenciais foram projetadas à enésima potência de uma mulher que pode tudo, que pode fazer tudo, que pode realizar tudo. E olha, se eu já percebo que isso na vida do homem é desastroso, sendo o homem esse ser muito mais subcutâneo, esse ser muito menos sensível e muito menos perceptível das dinâmicas da vida, e eu vejo os impactos violentos sobre a alma do homem, eu imagino o tamanho e a profundidade do desarranjo que acontece na alma de uma mulher. Sim, eu tenho que lhe dizer que eles não são iguais. Eles são iguais do ponto de vista da sua relação com Deus, porque Deus não criou apenas gêneros, mas Deus se relaciona com espíritos. Portanto, você não é homem nem é mulher, você é um espírito. Quando você morrer, você vai retornar para Deus como um espírito colocado num novo corpo. E eu não sei, não posso lhe afirmar como será esse novo corpo, se terá a mesma divisão de gêneros que existe hoje. E eu não quero entrar nisso porque é um trato filosófico demais para discutir aqui. Mas o que eu quero revelar como um desdobramento existencial, porque eu não teria tempo de falar sobre muitas outras coisas, e é algo que me chama a atenção, é que do ponto de vista da sexualidade, a mulher tem ido ao extremo, e esse extremo produz desdobramentos desastrosos. E eu não estou falando aqui de questões ligadas à homossexualidade, que é um preconceito enorme que a igreja carrega, porque eu não posso tratar a homossexualidade no mundo antigo como a homossexualidade nos nossos dias, onde existe relação estável, onde existe parceria, onde existe o respeito do Estado. É uma outra dinâmica de mundo. Eu não posso fazer a mesma avaliação do homossexualismo na cultura romana de bacanais e de orgias. Mas eu quero tratar aqui do ponto de vista da relação homem-mulher, dessa relação que vem se dessignificando. Dessa mulher que hoje sai com um, amanhã sai com outro, amanhã sai com outro, e são muitos entes que vão habitando a sua alma. E como a gente sabe, sexo não é algo só do ponto de vista do coito e da troca de fluidos corpóreos, mas sexo é uma dimensão que envolve alma e que envolve espírito. Portanto, cada pessoa que passa na sua vida leva coisas e deixa coisas, e produz influências e produz cargas, e tanto mais esses relacionamentos são profundos, a despeito de sua durabilidade, tanto mais eles podem influenciar para o bem ou para o mal. Porque não é só na dimensão da pele que as coisas acontecem. Todo será quem achar que lavou está novo. Não está novo não, e os impactos são violentos, e eu posso lhe dizer porque eu todo dia estou com gente. E eu sei quais são as doenças que se desenvolvem a partir daquele que fez brincadeira com a sua alma, daquele que pisou no terreno sagrado do coração do outro, daquele que lidou com a maior força que existe na humanidade, que se chama amor. Ainda que esse amor seja tratado da maneira mais equivocada possível. Portanto, eu quero dizer que há um impacto existencial violento na vida das mulheres quando elas se tornam apenas as executadoras de um filme que lhes foi desenhado. Mas também é um risco muito grande quando esse script é rasgado, quando esses mapas são redesenhados, quando esses papéis são repensados,
porque há um risco enorme de se sair de um extremo e se viver no outro. Eu quero concluir dizendo para você que tudo que eu falei aqui é a partir da experiência. A análise que eu fiz dos impactos filosóficos, sociológicos, econômicos, religiosos, existenciais, tudo está ligado não só ao conhecimento empírico, não só às teorias e ao estudo e à observação da história humana, mas está ligado também à experimentação, ao aconselhamento, à terapêutica pastoral. E eu vejo que as consequências são muito perigosas. Eu vejo que as mulheres precisam repensar o seu papel, a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, a sua conjugalidade, o seu projeto profissional, o seu projeto de família, e podem fazer isso de uma posição até muito mais privilegiada do que os homens, porque elas carregam atributos que permitem que essa análise seja muito mais verdadeira, muito mais profunda, muito mais sensível, com um olhar multidisciplinar que a mulher possui e pela sua extraordinária capacidade de exercer várias funções e vários papéis simultaneamente, coisa que o homem não consegue e não faz. E é preciso essa parada, é preciso ter essa coragem de dizer: não, eu não quero ser a Mulher Maravilha, não, eu não quero ser uma menina super poderosa. Eu quero sim desfrutar da minha liberdade e das minhas habilidades no seu potencial máximo, mas não quero perder as coisas para as quais eu entendo que Deus me criou. E aqui eu quero concluir dizendo que se você acredita num projeto de Deus, de que Deus tem um padrão, de que Deus estabeleceu algo que estava no seu coração, então existe a possibilidade de harmonizar a vida do homem, a vida da mulher e a sua vida em família e na sua conjugalidade, não só no mundo antigo, como na Idade Média, na sociedade moderna ou contemporânea. Sempre vai haver a possibilidade do encontro, da harmonia, porque isso nasceu no coração de Deus. Sim, eu tenho que olhar e perceber que há outras alternativas e que elas historicamente e socialmente elas se construíram. Há outros arranjos familiares e há outros arranjos de conjugalidade que eu preciso levar em consideração. E a igreja não pode fechar os olhos, dizer que não está acontecendo, nem também pode excluir e tratar aquele que tem um comportamento diferente de forma marginal. Mas eu não posso esquecer que existe um eixo. Eu não posso esquecer que Deus teve um sonho e que nesse projeto original de Deus há o desejo do encontro de um homem com a sua mulher, da mulher com o seu homem, para que os dois caminhem e possam construir uma terra e que possam ser fecundos e se multiplicar e que possam assim ser felizes. Portanto, esse é o meu recado essa manhã, essa é a minha reflexão. Gostaria de aprofundar infinitamente mais, corri o que pude, fui muito sucinto, teria outras questões aqui muito mais profundas para a gente poder ponderar, mas o tempo não permite. Quero que você receba o meu abraço, o meu carinho. Você, mulher, meus parabéns pelo seu dia, minha reverência pela sua vida e por aquilo que eu sei que Deus lhe deu e lhe concedeu, e que a gente possa aproveitar esse domingo da melhor forma possível, no nome de Jesus. Amém.